Oi pessoal, aqui estamos para realizar mais um vídeo da série 10 minutos com o consultor. Meu nome é Ivan Moreira de Castro, atuo como consultor na área de gerenciamento de projeto há mais de 47 anos. Bem, hoje nós vamos falar de um tema muito importante para que a gente possa organizar e planejar os nossos projetos, principalmente aquela parte relacionada com o planejamento executivo das obras ou de intervenções em instalações industriais. Nós vamos falar sobre visita ao local onde serão realizadas essas obras e também a instalações industriais em operação, né? Onde a gente possa ter que realizar algum tipo de serviço, algum tipo de intervenção. Bem, primeiro, o que nós temos que fazer? Nós temos que definir qual a finalidade da visita. Quer dizer, uma visita a um local onde uma obra será executada, ela tem algumas finalidades, tem algumas características que divergem de uma visita a uma instalação industrial que esteja em operação, onde a gente tenha que fazer algum tipo de intervenção. Normalmente são intervenções de manutenção em parada de planta, né? Para a manutenção da unidade. Bem, vamos falar primeiro da situação de visita a um local onde uma obra vai ser executada. Supõe-se que esse local ele esteja disponível para que a gente possa executar aquele serviço. Então nós temos que fazer essa visita. Ela pode ser uma visita inicial de conhecimento do local onde será realizada aquela obra, certo? Ou pode ser uma visita final, quer dizer, depois que a obra está concluída, a gente faria uma visita com a ótica de inspeção daquilo que foi executado, tá? Bem, na primeira situação, nós vamos chegar e devemos encontrar um local, certo? E nós temos que olhar esse local com a ótica de quem vai executar a obra. Ou seja, nós precisamos ver que facilidades, que infraestrutura aquele local tem disponível ou que nós precisamos providenciar. Outra coisa, acessos. Onde está a localização daquela obra, quais são as vias de acesso, porque nós temos que pensar que durante todo o decorrer da execução da obra nós vamos ter que estar transportando materiais ou fazendo descartes, né? Precisamos conhecer essas vias de acesso. E as facilidades que eu falei, a infraestrutura o que nós temos com relação ao abastecimento de água, energia elétrica, esgotamento sanitário, se houver, a parte de telefonia, acesso à internet, que hoje é um recurso imprescindível, certo? E outros mais específicos, dependendo da dificuldade da obra e da localização onde esteja, certo? Ver que tipo de licenças a gente vai ter que providenciar. E todos esses aspectos que são observados, eles têm que estar registrados, né? Podemos e devemos explorar bastante o recurso de registro fotográfico, de registro em vídeo, né? Hoje nós temos uma facilidade incrível de fazer esses registros, porque hoje nós temos aparelhos celulares com câmeras que fazem fotografias, gravam vídeos com um padrão de qualidade excelente. Hoje já se utiliza drones para fazer fotografias e filmagens à distância que nos permite enxergar, certo? Alguns aspectos que quando você está na escala 1 por 1, você está no local, às vezes você não consegue enxergar, certo? Então, a primeira coisa é definir qual é a finalidade daquela nossa visita. Se é uma visita de reconhecimento, certo? Onde eu tenho que buscar, olhar
o que eu tenho já disponível, que eu vou precisar, e o que eu vou ter que providenciar. Falando nesse caso com relação à visita a um local onde será executada uma obra. Bem, se for uma visita de entrega da obra, certo? É claro, eu não preciso esperar a obra acabar para eu fazer esse tipo de visita de inspeção. Eu posso fazer inspeções periódicas, certo? Por que as inspeções periódicas são interessantes? Porque elas vão permitir nós detectarmos situações que já podem ser corrigidas ou evitar que uma eventual distorção ela se cristalize, ela se concretize e a solução dela fique mais difícil. E às vezes até tem que se demolir e fazer um outro elemento construtivo. Então é interessante fazer, certo, essa visita com essa ótica, né? E quando é a visita praticamente final, né, até para recebimento da obra que foi executada, aí nós temos que produzir, junto com o relatório que nós vamos falar daqui a pouco, uma lista que a gente chama checklist, né? Uma lista das pendências, ou seja, são determinados aspectos que nós observamos que precisam ser corrigidos para que nós possamos receber aquela obra, aceitar aquela obra como concluída, certo? Inclusive existe todo um procedimento dessa inspeção de documentos, tem uma recepção temporária, certo? Um recebimento temporário, definitivo, mas isso nós trataremos futuramente no outro vídeo dessa nossa série. Bem, se nós estivermos visitando uma instalação industrial, quer dizer, uma instalação industrial em operação, e nós vamos precisar executar algum tipo de serviço lá. A ótica é algumas coisas semelhantes, por exemplo, quais são os acessos? Normalmente esses acessos já estão facilitados porque a unidade está em operação. Mas nós temos que observar muito primeiro o que essa instalação industrial vai disponibilizar para a gente. Vai disponibilizar um ponto de luz, de energia, de esgoto, certo? Alguma instalação, o que eu tenho que colocar como instalação provisória, certo? É muito importante observar isso. E também aonde nós devemos posicionar o nosso canteiro de obras, certo? As nossas instalações provisórias. Muitas vezes o cliente já direciona isso, certo? E observar no local onde nós vamos fazer as intervenções eventuais interfaces que a gente possa ter quando for executar o serviço. Por exemplo, eu vou precisar posicionar um guindaste que vai ter que ter uma movimentação, mas tem uma tubulação que vai ter que ser removida, certo? Para que esse guindaste possa operar, certo? Ou, muitas vezes a gente não observa, mas naquele local pode ter uma outra empresa trabalhando próximo da gente, fazendo um outro tipo de serviço, e que na hora da execução possa haver uma interface entre os dois. Então isso tem que ser observado, tem que ser levantado e tem que ser alinhado com o cliente e com essa empresa que vai executar o serviço, certo? E depois, que ações preparatórias nós vamos ter que fazer, e depois na entrega, né, daquele serviço, nós vamos fazer o que nós chamamos de retirar, desmobilizar tudo aquilo que nós fizemos de uma forma temporária. De novo, alerta, muito importante, gaste fotografia, registro em vídeo, certo? Porque muitas vezes quem está fazendo essa visita colhe as informações, mas às vezes na sede da empresa que está estudando como fazer a obra ou o serviço, outras pessoas vão precisar conhecer. Então, você ilustrar isso com fotografias, com vídeo é bastante interessante e ajuda bastante na hora que você define a forma de conduzir aquele trabalho, certo? Tudo isso deve ser registrado no relatório, que deve constar lá a finalidade da visita, quem participou da visita, quer dizer, a empresa, nome da pessoa, função da pessoa, certo? Qual a metodologia que você utilizou, eu verifiquei dessa ou daquela forma, certo? É muito importante, às vezes, a gente fragmentar de uma maneira estruturada o ambiente, para que a gente possa registrar ambiente por ambiente o que nós observamos, ou local por local, o que nós observamos, certo? Colocar todos os aspectos levantados, ilustrar com as fotos e vídeos e fazer recomendações e sugestões
do que deve ser feito. Esse seria o relatório que deve ser produzido e distribuído ao final dessa visita. Espero que tenha sido útil para vocês esse nosso bate-papo aí, e teremos em breve outros vídeos da série 10 minutos com o consultor. Até mais!